falar sobre ticket médio para pet shop. Eu quero saber o seguinte, vocês sabem o que é ticket médio? Você já muitas vezes ouviu essa expressão? Amanda, eu sei que isso é importante, eu sei que isso realmente é um indicador interessante para o meu negócio, mas o que de fato é ticket médio? Como eu encontro esse número? E qual que é a importância disso? Será que realmente eu tenho que me preocupar com esse ticket médio? Pois é, ticket médio, gente, como o próprio nome fala, é a média que os seus clientes gastam cada vez que eles vão aí na sua loja. Provavelmente você tem um cliente que gasta R$30 e um que gasta 500, né? Um que gasta 50 e um que gasta 300. Então o ticket médio é você achar essa média, tá? Essa média de valor gasto por cliente, né? Então, a partir desse momento, você vai começar a entender o porquê que todo mundo fala sobre isso e o porquê que este número, ele pode servir como um indicador e como você pode usar isso a seu favor para aumentar muito as suas vendas. Então, quando a gente está falando de ticket médio, é a gente achar esse número, tá? Essa média, ok? Portanto, você precisa, dificilmente, você vai conseguir achar este número se você não tiver um sistema de gestão, tá? Você vai precisar de um lançamento, né, de número, de registros, cadastros para você achar o seu ticket médio. O ticket médio, ele você vai encontrar esse número através do seu histórico. Ah, Amanda, eu não abri meu pet shop ainda. Tem como eu já saber o meu ticket médio? Não, você pode ter uma estimativa conforme o que você vai, conforme a sua projeção de vendas, conforme o público que você vai atender, conforme o seu estoque, conforme a sua capacidade produtiva de serviço. Mas se você ainda não abriu, você provavelmente não vai conseguir achar esse ticket médio, tá? Não tem como. Só que a partir de agora, você vai saber como você vai encontrar isso. Já logo na primeira semana, por exemplo, você já pode ter um número. Significa que vai ser um número real? Não necessariamente, mas mesmo que você ainda não tenha aberto o seu negócio, fique aqui para que você entenda como encontrar, que momento encontrar e como usar isso a seu favor, ok? Portanto, gente, o ticket médio, você vai precisar de um histórico, né? Se você não tem sistema de gestão, mas eu anoto tudo em uma planilha, eu anoto tudo em um caderninho, vai ser mais difícil. Tá? Vai ser mais difícil porque você vai ter que, primeiro, fazer tudo manual. E segundo, será que não tem falha? Será que não tem falha nesse sistema? Será que você anota tudo mesmo? Será que não tem nada que fica de fora? Será que não tem nenhuma venda que é esquecida? Será que não tem nenhum momento do dia que isso se perde? Tá? Então, por este motivo, se você não tem sistema de gestão, a partir do momento que você assistir esta live e você quiser saber, claro, você vai ver a importância de você controlar esse ticket médio, você deve começar a anotar cada real, cada vírgula e tudo mais. É o jeito certo? Sinceramente não, tá? Mas eu também não vou falar sobre isso hoje, porque senão isso vai estender demais. Mas se é a única maneira que você tem também, vambora, né? Anota tudo para que no final do mês ou no final da semana, cada 15 dias, você encontre o seu ticket médio. Então você vai precisar de histórico, certo? E o que eu recomendo é que você faça essa análise por períodos. Eu recomendo que você faça isso mensalmente, tá? Todos os meses você vai checar se o seu ticket médio bateu, se atingiu o que você queria, né? Se faz sentido. Então, se você nunca analisou isso, se você nunca analisou o seu ticket médio, o que eu recomendo? Que você faça uma análise dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses. Por quê? Para você identificar a sazonalidade aí do seu negócio. Exemplo, minha região é uma região muito quente, então quando esfria, o pessoal já não quer sair de casa, não quer mandar o cachorro pro pet shop, mesmo eu avisando que meu banho é quente, mesmo eu avisando que minha água é quente, mas a galera fica com medo, fica insegura, eles não querem. Então por isso eu tenho uma queda, né, no mês de junho e julho. Mês de janeiro o meu público viaja, o meu público tem muita conta para pagar, então eles gastam menos, né? Por isso que eu recomendo que você faça aí esse período para que você entenda se teve uma diferença em todos os meses. Se chegou um mês, por exemplo, que você teve um ticket médio super alto, você tem que entender o que aconteceu.
cara, o que aconteceu que o meu ticket médio aumentou R$ 80 nesse mês? Não é possível. Às vezes teve algo que nem era proposital, mas isso aumentou o seu ticket médio. Por exemplo, uma mudança na loja, por exemplo, um produto novo que chegou, que foi sucesso, um lançamento, não importa, você precisa descobrir o que é, né? Para quê? Para que você repita, para que você replique, para que você passe a fazer esse processo aí mais vezes na sua loja, ok? Então você vai precisar de um histórico, né? De um histórico, e você vai precisar analisar esse período. Como que a gente vai achar esse número então? Você vai pegar o seu faturamento mensal, eu gosto de fazer por mês. Você vai pegar o seu faturamento dividido pelo número de pedidos, pelo número de vendas. Então, o próprio sistema de gestão, um sistema de gestão simples, ele te dá isso. Quando você pega lá um relatório de vendas, você vai estar lá, número de valor total, né, valor total de vendas, ou valor total faturado, enfim. E vai ter lá número de vendas, número de atendimentos, número de pedidos. Eu não sei exatamente como é que vai estar no seu sistema de gestão, mas vai ter um número. Então você vai pegar o seu faturamento e você vai dividir por este número. Vamos imaginar, tá, que você fature R$100 mil no mês, ok? Para ficar fácil a conta. Você vai lá e você fatura R$100 mil. Se você tem se você tem R$100 mil de faturamento, olha eu aqui fazendo conta na calculadora para não passar vergonha. Você tem R$100 mil e aí você resolve fazer, por exemplo, você viu lá que você teve 500 atendimentos, ou seja, o seu ticket médio é R$200, tá? Você faturou 100 mil e o seu faturamento, você teve o número de vendas, 500 vendas, 500 atendimentos, 500 pedidos, ou seja, o ticket médio do seu cliente é R$200. Mas Amanda, eu tenho um cliente que gasta 50 e eu tenho um cliente que gasta 3 mil. Exatamente, o ticket médio é você achar a média. Exatamente por isso, é para você achar essa média. Para quê? Para que depois, a partir deste momento, a partir deste indicador, você vai começar a ter um monte de resultado e mais um monte de estratégia que você vai poder fazer para aumentar este ticket médio. Aquelas pessoas que muitas vezes você entra aí, vocês falam assim pra mim, o meu cliente, faturamento bruto, tá? Faturamento bruto, é sempre o faturamento bruto. Você pode fazer com faturamento líquido também, mas aí é complicado porque depende, por exemplo, da lucratividade de cada produto, de cada serviço, a parte estratégia vai ficar um pouco complicada. Então a gente sempre pega o bruto para que você entenda ali, né, de forma do valor que o seu cliente gasta, para que você vai começar a bolar essas estratégias a partir daí, ok? O que acontece? Muitas vezes vocês falam assim, o meu cliente ele entra, só deixa para banho e vai embora. O meu cliente vem, ele só compra ração e vai embora. A partir do momento que você tem ali a ideia do seu ticket médio, você vai começar a bolar estratégias para aumentar esse ticket médio. E vai ficar muito mais fácil para você. Por quê? Muitas vezes, todo mundo quando pensa numa estratégia, pensa no quê? É promoção, vou dar desconto. Inclusive tem até uma pergunta dessa na minha caixinha hoje que eu vou responder depois dessa live. Se o movimento tá fraco, posso fazer um stories dando desconto? Gente, não adianta você ficar dando desconto, porque isso só vai resolver coisas a curto prazo e provavelmente quase não vai ter resultado. Toda ação, ela requer o quê? Um tempo, requer uma estratégia, requer uma antecipação. A partir do momento que você só joga assim no ar e ainda depende do Instagram entregar para as pessoas que você está tendo uma promoção, é muito solto, né? E você depender disso para você conseguir, enfim, atingir o faturamento que você deseja é pior ainda. Portanto, a partir do momento que você começa a pensar no seu ticket médio, você vai começar a pensar em algumas estratégias para você aumentar, tá? Então, para achar, por isso que vocês precisam do histórico. Amanda, eu não tenho ainda. Eu abri faz uma semana. Já posso calcular em uma semana quanto que é o meu ticket médio? Já calcula dentro de uma semana, só para você ter uma ideia como foi, tá? Dentro do nosso mercado, eu gosto de calcular por mês, para que você comece a pensar em algumas estratégias. Então, pensa o seguinte, vamos imaginar que o ticket médio do seu cliente deu aí na sua loja R$90, ok? Deu aí R$90, o ticket médio do seu cliente. A partir do momento que você sabe que
cada cliente que entra ali, em média, ele gasta R$90 e você quer aumentar para 120. Você fala, eu quero aumentar para 120. Esse ticket médio de R$90 tá baixo, eu quero começar aumentando para 120. Eu sempre gosto de pensar quando a gente está elaborando metas, quando a gente está elaborando projeções de vendas, quando a gente está elaborando, enfim, a gente aumentar, né, alguma coisa, eu sempre gosto de fazer, não sei porquê, tá, gente? Eu não vi isso em nenhum lugar, é uma coisa minha. Eu gosto sempre de colocar 10% a mais, num primeiro momento. Porque eu acho que é um empurrãozinho, assim, pra você conseguir aquele primeiro desafio, para aquilo te dar um gás. Então vamos imaginar que deu R$90 aí o ticket médio do seu cliente. Se você for seguir a minha regra, a regra que eu inventei, você vai ter que vender, vai ter que aumentar de 90 para 99, você vai aumentar R$9, ok? A partir disso, a gente vai pensar em algumas estratégias para aumentar. Primeiro ponto fundamental. Quando a gente está falando de ticket médio, você começa a ter um indicador importantíssimo, que é o quê? O comportamento do seu cliente. Como que o seu cliente se comporta? Se cada cliente seu entra na sua loja e ele gasta R$90, então isso significa que provavelmente ele dá em torno de um banho, e ele deve dar um banho, deve fazer mais ou menos uma tosa, ou ele deve comprar algum petisquinho, alguma coisa, né? E claro que você pode, junto com o ticket médio, porque não é só isso que você deve analisar, qual é o seu produto mais vendido, qual é o seu serviço mais vendido, para que você comece a entender o comportamento do seu cliente. Então, ele provavelmente ele entra, ele faz um banho, ele deve fazer alguma coisa específica, como uma tosa, ou ele deve dar banho e comprar ração. É mais ou menos isso que o meu cliente faz, então ok. Agora que eu percebo que o meu cliente tem esse tipo de comportamento, como que eu vou fazer para aumentar, né? O que eu posso fazer o meu cliente gastar mais? O que eu posso fazer? E claro, gente, quando eu tô falando gastar mais, não é empurrar, não é enganar, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando aqui pra vocês com pessoas adultas, então não tem problema nenhum a gente ser bem abertos. Então, quando eu falo gastar mais, é você sim ter ações, estratégias para estimular a venda, né? Quantas vezes vocês não entram numa loja querendo comprar uma caneta e vocês saem de lá com um álbum, sei lá, com um planner, com um monte com cores coloridas de canetas, com post-it, mulherada aí que entra em papelaria vai me entender, né? Mas por quê? Porque tiveram estratégias ali de vendas para que você começasse a gastar mais, né? Então a mesma coisa a gente vai fazer isso no pet shop. Você começa a entender o comportamento de compra dele. Então, perceba que ponto você pode fazer com que ele gaste mais. Então vamos lá, se todo mundo leva para banho, todo mundo leva para banho. Poxa, todo mundo que traz aqui o cachorro para banho, provavelmente ele teria interesse numa escovação de dente do cachorro, não teria? Você oferece escovação de dente para o seu cliente? Você oferece uma tosa higiênica com frequência? Sabe por quê? A tosa higiênica, principalmente em cães de subpelo, que elas têm que ser feitas com tesoura e não pode ser feita à máquina de maneira alguma, a tosa higiênica na tesoura ela dura muito menos. Porque, meio óbvio, né? A máquina ela vai e passa bem rente à pele. A tesoura a gente vai cortar o que dá, então logo dentro de 15 dias já vai estar na hora de fazer de novo. Só que, se você deixar na mão do cliente, provavelmente ele só vai lembrar de pedir a tosa higiênica a hora que já tá cheio de cocô grudado no bumbum do cachorro, né? A hora que já tá um estado assim muito visível. Se você faz todo esse controle, e claro, você vai explicar isso para o seu cliente, olha, já tá na hora de fazer de novo, já dá para fazer, vamos manter para que mantenha sempre limpinho, baixinho, né? Dependendo do comportamento do seu cliente, ele vai se interessar por isso. Só que se você não fizer esse controle, se você não fizer essa estratégia, você só vai depender do cliente pedir alguma coisa. Enquanto você pode simplesmente criar ações aí dentro para você vender mais, aumentar o seu ticket médio. Então, escovação de dente, tosa higiênica com uma frequência maior, hidratação,
banho tonalizante, desembolo, processo de retirada de pelos mortos. Quando a gente está falando de dentro do nosso banho tos, a gente tem uma série de serviços aí que a gente pode oferecer junto. Ou seja, essa primeira estratégia que eu estou compartilhando com vocês é vocês entenderem o comportamento aqui de compra. Tipo, qual que é o serviço que eu mais vendo? Qual que é o produto que eu mais vendo? O serviço que eu mais vendo é banho. Então, se você vende mais banho, que provavelmente acontece isso muito dentro do pet shop, quais são os serviços complementares que você vai oferecer a mais para o seu cliente? E que estratégia você vai fazer para oferecer? Porque as pessoas ficam esperando o cliente pedir. Se você não tem estratégia dentro do seu negócio, se você não tem processo, passa. E quando passa, simplesmente vai. Exemplo, mulheres, né? Vamos fazer aqui de novo a nossa brincadeirinha aqui de analogia para que vocês entendam. Muitas vezes, né, vocês gostam de... Tem gente que já tem o hábito de fazer a mão e o pé toda semana, né? Ir na manicure toda semana. Se você não tiver, por exemplo, um horário fixo e você espera para marcar a sua unha, você espera para estar ruim, provavelmente você não vai toda semana fazer a mão. Você esquece, quando você vê, já deu uma semana, já deu tempo, já passou, a rotina já foi, tá uma loucura. E aí você acaba indo a cada 15 dias, acaba indo a cada 10 dias, às vezes uma vez por mês, porque a sua rotina é muito, muito doida. Agora, se você tivesse alguém te ligando, oi fulana, tudo bem? Vamos agendar o seu horário essa semana? Oi ciclana, tudo bem? Vamos marcar tal horário, enfim, com você tal dia, você pode? Provavelmente isso iria fazer com que você fosse com uma frequência maior, né? No salão, manicure e tudo mais. Isso é fato. E a mesma coisa, a gente vai usar essa estratégia, a mesma coisa dentro do pet shop. Se você esperar cliente te pedir as coisas, porque os seus clientes, eles também têm a rotina louca, eles também têm um monte de coisa acontecendo. Então, assim, se conseguir lembrar do banho, se ele tiver um horário fixo, né, ele conseguir levar no banho, já tá ótimo. Depois que pega, que lembra que queria tosse higiênica, que queria fazer... Gente, isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Várias vezes, né, eu tenho o dia certo lá que o pessoal vai buscar as minhas cachorras em casa, os meus cachorros. Aí, às vezes eu chego em casa e falo, putz, esqueci de pedir para fazer tal coisa, queria fazer uma hidratação, queria fazer uma tosa, deixa pra semana que vem. Eu que tô dentro do pet shop todo dia, isso acontece comigo, isso porque eu tô lá, eu vejo elas tomando banho, né? Vocês imaginem só com um cliente que não tá lá, entendeu? Um cliente que não tá ali, ele deixa o jogo do pet shop dele e acabou o mundo dele, ele zerou, ele vai resolver a vida dele. Portanto, se a gente não começar a criar estratégias, ações, isso realmente vai passando. Então, comece a analisar o comportamento de compra do seu cliente, o que você pode oferecer a mais e como isso vai ser feito, né? Quais são os serviços complementares para que você comece a criar gatilhos para que esses clientes são serviços que eles vão usar, serviços complementares, serviços que quem compra isso tem interesse nisso, né? Isso acontece muito em site. Você que tá comprando o site, você está comprando no site, você está vendo lá, por exemplo, um tênis. Aí tem assim, clientes que se interessaram por este produto também levaram meia, sei lá, um cadarço especial, uma palmilha especial, entendeu? Então isso acontece muito dentro do ambiente virtual, né? Então dentro da nossa loja física pode acontecer da mesma forma, é só a gente ter estratégias. Outro ponto, peraí, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Eu quero que vocês pensem o seguinte: cada vez que você aumenta o ticket médio do seu cliente, você economiza. Por quê? Você investir para trazer um novo cliente custa 7 vezes mais caro do que você vender para um cliente que já te conhece, que já conhece seu produto, seu serviço, já frequenta o seu negócio. Assim, quando você tá ali dentro já tá ali, já é seu cliente, ele já tá no seu ambiente, ele já tá consumindo o seu serviço, já tá comprando o seu produto, é muito mais fácil você só usar estratégias e muito mais barato para que esse cliente, né, compre mais. Então,
cada vez que você pensa eu preciso aumentar meu número de clientes, meu número de banhos, nossa, o que eu faço para atrair novos clientes? Ok, a gente tem que fazer estratégias para atrair novos clientes também, mas muitas vezes a gente não valoriza os clientes que já estão com a gente não enxerga eles como uma riqueza, né, como um patrimônio mesmo, que você pode usar estratégias para aumentar todo esse ticket médio, tá? Então prestem bem atenção nisso e deem valor para esse indicador do ticket médio. Outro ponto, então eu falei para vocês sobre serviços complementares, né? Você oferecer mais, entender o comportamento de compra do seu cliente. Outro ponto fundamental é você pensar o seguinte, no layout da loja. Quantas vezes você foi ao mercado comprar, por exemplo, sucrilhos? Você vai comprar sucrilhos no mercado. Só que você chega lá, do lado dos sucrilhos tem uma granola, tem um leite, tem uma tigela, que deve ser uma delícia comer os sucrilhos naquela tigela, ou seja, tá tudo junto. Então você acaba comprando outros produtos, porque eles fazem sentido, né? Eles estão perto ali, eles casam com aquele produto que você foi buscar. Você vai, por exemplo, buscar um molho vermelho, logo você já vê um macarrão, e aí você vê um molho diferente, um tomate picado, né? Aqueles tomates de lata. Tudo isso é muito bem estudado no mercado. Vocês não têm ideia, dentro de um supermercado grande, o estudo que existe para montagem de gôndola. O que vai estar o que vai estar perto do que, a entrada, o caminho que o cliente vai percorrer. Tudo isso é estrategicamente posicionado, cada coisinha tem um porquê de estar ali. Tanto que quem nunca, né, entra no mercado para comprar, vou só comprar umas coisinhas rapidinhas, sai de lá com um carrinho enorme de compra. Quem faz muito bem isso, fora o setor de mercado, é o quê? Tok-Stock, Etna. Vocês já foram nessas lojas? Eu não sei se na cidade de vocês tem esse tipo de loja. Primeiro que você entra e você tem um caminho a percorrer, né? Então você entra, você não consegue sair da loja a hora que você quiser, você tem que terminar de percorrer todo o caminho, né? Tem todo um caminho para você fazer. Fora que durante esse caminho você vai vendo vários cenários. Então você entra, por exemplo, no setor de cozinha, então você vê copo, você vê prato, você vê jogo americano, você vê panela, utensílios, colheres, tal. Depois você entra no setor de sala, no setor de luminária, de quarto. Então são vários setores, né? Você vai percorrendo todo esse caminho. É impossível você percorrer todo esse caminho e não comprar pelo menos alguma coisa, porque tudo é estrategicamente posicionado e dentro do nosso mercado isso é perfeitamente viável. Amanda, mas a minha loja é pequena, a minha loja ela não tem muito, eu não tenho muitos produtos, né? Eu não tenho, imagina, você tá falando aí de Etna, Tok-Stock, nossa, minha loja é muito menor que isso. É óbvio, gente, que eu tô falando o quê? Pra gente se inspirar e adaptar. Então, um ponto fundamental é você pensar o seguinte, se você sabe que este tipo de produto, exemplo, o produto que eu mais vendo é ração. Vamos imaginar que ração é um produto que você vende muito aí no seu pet shop, né? Você foi lá, fez as suas vendas, fez a sua análise, notou que ração é o produto que você mais vende. Você vai deixar esse produto bem na porta? Porque a pessoa vem, compra a ração, vai embora. Ou seja, ela não passeia na sua loja, ela não anda pela sua loja, ela não se movimenta, né? Ela nem vira a cabeça e nem olha o que tem pra lá, porque se tá bem na porta e é o produto que você mais vende, ela foi ali, resolveu o que ela quer, pegou e já era. Agora, se você posiciona ela num ponto estratégico, por que geralmente num supermercado o pão, a padaria, o açougue é lá no fundo? Eu vou lá no mercado comprar pão, vou lá no mercado comprar carne. Você tem que passar por todo o mercado até você chegar lá. Justamente para que você passe por todo o mercado. Tô precisando disso, tô precisando daquilo, tem que levar isso, tem que levar aquilo, né? Exatamente isso. Então você não vai deixar a ração bem na porta. Deixa a ração num outro ponto estrategicamente mencionado, estrategicamente posicionado, para que
o cliente circule, né? Se é o produto mais vendido, ele vai ter que andar pela sua loja toda. Outra coisa, você posicionar os produtos próximos uns aos outros. Então, assim, próximo, quem está comprando ração pode ter interesse por quê? Petisco, pode ter interesse por comedouro, pode ter interesse por porta-ração, por bebedouro, pode ter interesse por produtos que você coloca a ração dentro, né? Que tem esse brinquedos que você coloca a ração dentro, que tem esse compartimento para o pet se distrair. Então comecem a analisar o que aquela pessoa que compra ração, o que ela tem interesse. Então, em vez de você fazer um paredão de ração de fora a fora, intercala. Põe um pouco de ração, um pouco de comedouro, um pouco de porta-ração. Depois você põe mais um pouquinho de ração, vai intercalando. Porque o cliente está ali olhando, ele olha a ração, né? Ou faz um paredão de ração e na frente do paredão de ração faz outro paredão com esses itens, petiscos, comedouros, porta-ração, né? Então o cliente está aqui olhando, ele já vai se interessar. Parece talvez óbvio para algumas pessoas o que eu estou dizendo, mas na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, são coisas tão pequenas que acaba passando batido. Você fala, mas será que vai dar resultado? Mas é que eu já pensei nisso. Cara do céu, só eu sei o quanto a gente faz um jogo de cintura pra gente conseguir ter uma loja muito bem setorizada e com layout produtivo. Eu sei porque eu analiso todos os projetos dos meus alunos, né? Então, por exemplo, teve uma aluna que eu estava analisando o projeto dela na semana passada e o caixa estava bem na porta. O caixa estava bem na porta. Falei, o que vai acontecer? Os seus clientes vão chegar com o cachorro, vão deixar logo na porta e já vão embora. Eles não vão nem entrar na sua loja. Eles não vão nem passear, não vai nem olhar para o lado, não vai nem ver o que tem. Muda, põe o caixa lá no fundo, né? Para que o cliente entre, passeie, vá lá. Alguém falou assim, não vai ficar confuso intercalar e tudo mais? Eu acho que dependendo do jeito que você fizer, não. Se vocês começarem a pensar que isso está cada vez mais, eu não vou dizer moda, mas sei lá, eu acho que é um novo conceito, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa loja, numa Tokstok ou numa Etna, eu falava assim, nossa gente, que estranho, eu quero um lugar que eu quero ver todos os sofás. Eu quero ver todos os sofás que você tem disponível, eu quero ver todas as cadeiras que você tem disponível, porque eu estava acostumada com o estilo Casas Bahia, com o estilo loja de móveis, que você chega lá e fala, tá aqui, são esses sofás que eu tenho disponíveis. Agora, quando você entra e tem cenário montado, você tem que passear por tudo, você tem que olhar, porque eles já montam um cenário, monta com um criado mudo, com um tapete, com um sofá, com um quadro. Então, justamente para que você compre tudo. Então, eu lembro que eu achava estranho, eu entrava numa loja dessa, eu achava estranho, gente, mas não tem lugar assim que eu possa ver tudo que vocês têm disponível? Porque eu tenho que ficar andando, eu não consigo visualizar bem. Então, no primeiro momento foi não curti muito essa nova moda, estranho, eu prefiro ver tudo junto. Mas depois, conforme você vai se acostumando, você vai vendo que você começa a enxergar aquele produto no ambiente, você começa a enxergar aquele produto já colocado dentro de um cenário. Então isso está simplesmente vindo também para o nosso mercado, né? Muitas vezes a gente não tem espaço, né? Porque a gente tem lojas menores, então a gente não tem esse espaço para a gente poder fazer lojas setorizadas ou montar ambientes, montar cenários. Mas, por exemplo, eu acho que se você tem um paredão de ração e se o seu maior forte é a ração, é o produto que você mais vende, você precisa aproveitar esse corredor de uma outra forma, né? Porque senão o cliente vai lá direto no corredor de ração, só visualiza a ração, compra e vai embora. Então tentar você tentar intercalar de alguma forma, né? Para que chame atenção também outros produtos. Então, por exemplo, o cliente que consome a ração Premier tem os petiscos da Premier. Então você pode tentar fazer um pouquinho de ração, um pouquinho de petisco do lado, volta a ração. Eu acho que o mais importante é a gente ter, eu nem vou dizer assim um pouco de criatividade, mas eu acho que é você testar, sabe? Testa. Vai lá, faz um teste.
testa, muda diferente, arruma diferente a sua loja, vê o que você pode fazer, né? Vê que ponto que você pode mudar, vê como que vai ser o feedback, vê se os clientes vão mesmo visualizar mais. E, gente, eu vou dizer pra vocês, assim, ó, é uma diferença absurda. Pra quem me conhece já há algum tempo e acompanhou a reforma que eu fiz em uma das lojas, principalmente para os alunos que dentro, né, dentro do curso eles têm acesso ao vídeo da minha loja como era antes e como depois ela mudou, é um negócio surreal você realmente se preocupar com a exposição desses produtos. Então, a maneira como você expõe faz toda a diferença. O cliente ele visualiza melhor, ele consegue enxergar o produto, ele consegue encontrar com uma facilidade maior. Quando você faz o revezamento dos produtos dentro da sua loja, aposto que já aconteceu assim, ó, várias vezes, tá? Várias vezes, de um produto que já tá lá um tempão, você só muda ele de lugar. Aí o cliente fala assim, nossa, que legal, novidade, chegou. Exemplo, eu dei um exemplo na live passada da cestinha da bicicleta. É uma cestinha que você coloca na bicicleta para você levar o pet. Imagina só que você fez esse pedido e esse produto ficou lá, ainda mais que ele vem num negocinho assim de plástico, né, que você fecha com um botão e você pôs em algum canto lá. Agora imagine só você colocar essa cestinha, você instalar numa bicicleta e você deixar essa bicicleta com a cestinha instalada com um cachorrinho de pelúcia dentro da sua loja. Vocês acham que vocês vão vender mais ou não? Do que você só simplesmente deixar o produto ali fechadinho num cantinho esperando alguém pedir, esperando alguém perguntar se você tem, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que esse produto existe. Agora você foi lá, pegou uma bicicleta, montou esse produto, colocou um cachorrinho ali de pelúcia, né? E deixou essa bicicleta montada na sua loja. Eu te falo que vocês vendem assim em uma semana. Essa é a diferença da exposição dos produtos. Quando você expõe eles da maneira correta, você começa a aumentar consequentemente o seu ticket médio. Por quê? Se a pessoa que tem interesse por aquilo, ela já compra outra coisa, né? Ela visualiza outra coisa que já pode fazer que pode ter um interesse. Você sabe que eu comecei a fazer isso meio que intuitivamente, né? Quando eu comecei, eu não tinha um décimo, né, do conhecimento que eu tenho hoje e ralei muito aí nesse nosso começo sem nada e sem ninguém para me ajudar. Mas o que eu pensava? Eu pensava assim, gente, a pessoa que compra a cama, ela vai ter um interesse também pela manta, ela vai ter um interesse pelo comedouro, ela pode querer montar um cantinho. Então eu começava a postar fotos no Instagram de cantinhos prontos. Hoje isso é óbvio, mas na época ninguém fazia. Aliás, pouquíssimos pet shops na época tinham o Instagram. A gente ainda não usava o Instagram como uma rede social profissional, né? A gente estava começando a descobrir ele como uma rede mais pessoal. Eram poucas lojas, né? Poucas empresas que usavam ele de uma forma estratégica. Desde o começo, quando eu montei, alguma coisa me dizia que eu precisava investir ali no Instagram. Então eu comecei a montar esses cantinhos, né? Eu começava a pegar e montava já, deixava um kit pronto. E foi aí que a gente começou a vender pra caramba todos esses kits, porque eu acho que nunca ninguém fazia isso, não tinha um negócio já pronto, né? O cliente tinha que ficar pegando, picado, enfim. E isso foi algo que o nosso Instagram começou a ter bastante acesso, muitas curtidas, gente pedindo para mandar para fora na época, né? Porque eu nem sabia que eu ia ter venda para fora de Campo Grande, meu interesse era só em Campo Grande mesmo. Mas foi aí que foi assim a nossa virada, porque era algo que isso não tinha, né? As pessoas não tinham esse negócio de pegar pronto, ela tinha que ficar ali, ela mesma montando. Quando você visualiza tudo pronto, é muito mais fácil. E aí eu já vou aproveitar e vou fazer um ganchinho num outro ponto para você aumentar o seu ticket médio, que é exatamente essa informação que eu disse para vocês. As pessoas, elas, cuidado, tá? Cuidado, porque quando você confunde o seu cliente, ele tende a não comprar. A confusão, ela gera paralisação. Quando você confunde seu cliente, você simplesmente faz com que ele paralise e não compre. Por exemplo, você quer comprar um tênis.
você entra no site da Netshoes. Tem tanta opção, se você não tá decidido já, tem tanta opção, que você não vai comprar nenhum. Porque você vai falar assim, gente, mas qual que é melhor? Ah, mas qual que é mais bonito? Principalmente se for mulher, né? Mas qual que é mais bonito? Ah, mas eu não sei se eu quero agora um tênis pra ir pra academia ou se eu quero um tênis pra sair. Ah, olha que lindo esse tênis. Não, mas eu acho que eu vou querer um tênis assim, mas pra usar no dia a dia. Ou seja, tem tanta opção que você não compra nada. Você entra, né, agora tá na moda aí, a Shein, que é um site de coisa chinesa, que vem da China e tal. Minha filha que é viciada nesse site. Então você entra lá, tem tanta coisa, que dá até preguiça de escolher. Agora, se você já deixa tudo pronto pro seu cliente, ele vai falar, quer saber? Gostei dessa cama, do jeito que vocês fizeram esse composê aqui, essa cama com essa manta, com esse comedouro, com esse brinquedo. Ah, já tá pronto esse kit. Já pronto, eu já quero esse kit aqui do jeito que tá aqui montado. Quantas vezes vocês vão entrar numa loja e vocês viram, por exemplo, uma calça jeans com uma blusinha e sei lá, uma jaqueta, aí um brinco, um colar, aí você fala, nossa, gostei desse jeito que tá montado esse look, assim, essa blusa com esse colar, com esse brinco, esse cinto, essa calça. Só que se esses itens estivessem separados, provavelmente você não ia conseguir montar um look daquele, assim, de uma forma tão rápida, ou você não ia conseguir, não ia te chamar tanta atenção. Quando tá prontinho, arrumado ali, aquilo te desperta o desejo, te desperta a vontade de você ter aquilo. Você usa o quê? A imaginação, você imagina você naquele look, né? Quando o cliente entra na sua loja e ele vê alguns cantinhos montados, por exemplo, ele vê alguns itens ali colocados, ele entra e fala, nossa, imagina isso lá em casa, nossa, essa cama parece ser muito confortável, nossa, meu cachorro tá precisando mesmo agora no inverno trocar a cama, né? Você coloca uma roupinha junto, aí a pessoa já entra, já imagina a foto do cachorro porque ela quer postar no Instagram dela. Tem tudo isso hoje em dia, tá, gente? A gente mexe com todos esses sentimentos aí. Portanto, quando você tem um layout bacana, tudo isso favorece para a compra. Logo, aumenta o seu ticket médio. Quando a gente está falando em você investir no layout da sua loja, você fazer móveis, né, que facilitem isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Amanda, eu queria, mas nossa, os meus móveis não ajudam, os meus móveis são escuros, ou quando eu montei a loja eu não sabia nada, fiz os móveis errados e tudo mais. Então começa a analisar que o fato de você mudar o layout da sua loja vai impactar sim nas suas vendas, e que sim, isso pode ser um investimento, né? Eu tenho relatos de vários alunos que depois que mudaram, assim, o investimento se pagou muito, muito, muito fácil, porque ele facilitou o layout, que isso aumentou o ticket médio, tá? Então comecem a analisar todos esses pontos.